Agora. Então, boa noite. Obrigado por terem assistido. Vou falar sobre a monarquia parlamentar brasileira com uma perspectiva histórico-jurídica, com a finalidade de talvez o possível sair da crise do Brasil se encontra desde que a República foi proclamada aqui. O Brasil, ele nasceu como uma monarquia, né, em Carta da Independência, em 1824. É meio que um consenso entre os historiadores que se o Brasil tivesse sido uma monarquia, provavelmente ele teria se equilibrado em vários países. Nós não teríamos essa integridade nacional, esse tamanho. Teríamos 4, 5, 6 nações mais. Então, vendo essa possibilidade de divisão, os fundadores, como o próprio José Bonifácio, viu a necessidade de colocar a monarquia. Por quê? Porque ela tem esse montão unificado. O monarca não pertence a partido político. O monarca é da nação. Ele não tem um viés ideológico próprio. Até que os próprios monarcas atuais eles preferem não comentar muito sobre os políticos justamente para manter essa neutralidade. Então, vindo o Brasil se tornar independente, teve que assumir alguns acordos internacionais em relação a Portugal, para evitar algum conflito com Portugal, apesar de ter um conflito interno. Então, acabou deixando ele em uma situação ruim, economicamente falando. Teve que assumir alguns tratados internacionais e ficou complicado. O Brasil ficou instável e, devido ao início de algumas circunstâncias, veio pelo primeiro a abdicar, mesmo que dessa abdicação surgiram pessoas que queriam que ele continuasse sendo imperador, ou queriam. Tanto é que as região presidencial ocorreu muito. Dados os conflitos ali que ocorreram, dados os movimentos separatistas, tinham também dentro desse movimento que ele voltasse de Portugal para o Brasil. Vindo a falecer em Portugal, pararam com esse desejo, mas queriam que Dom Pedro II assumisse como primeiro criança. Daí foi ocorreu a questão do golpe da maioridade. Foi esse golpe porque é o seguinte, como eu mesmo disse, estava ocorrendo um clamor popular. Então, os liberais, o Partido Liberal decidiu fazer uma reinterpretação, que esse tipo de reinterpretação da Constituição, possibilitando que não percebam assumir o trono. Vindo a assumir o trono, passados os primeiros anos, que ele assumiu 15 anos, teve que ainda ter experiência, mesmo ele sendo preparado, de criança liberal, ainda era uma criança praticamente. Mas em 1848, quando teve a última revolta de separação, o Brasil, daí para frente, até 1829, ele encontrou estabilidade, foi a época de mais estabilidade no Brasil. Foi como também o Brasil veio a se tornar uma monarquia parlamentar. Quando ele foi fundado, ele era uma monarquia constitucional, já tinha a Constituição, apesar de ter uma certa concentração de poder na figura do primeiro, que é o poder moderador, como eles falaram, não é também nada tão terrível. O presidente hoje tem muito mais poder do que o próprio primeiro na época. Então, o parlamentarismo, como o segundo, que é o parlamentarismo às avessas, que chama, mas que esse nome também não é devido a ele estar errado ou ser arbitrário, mas sim porque, ao contrário do parlamentarismo da Inglaterra, que o parlamento indica, a rainha aprova, o parlamentarismo aqui era o imperador que indicava o parlamento que aprovava. Então, esse pouco no tempo, durante a segunda unidade, o Brasil tem um crescimento econômico de quase 10 vezes o valor econômico dele, nessa época. A Marinha do Brasil chegou a ser uma das marinhas mais poderosas do mundo, termina pela Europa. Segundo país do mundo a ter correios, telégrafos, seus postais, entre vários outros feitos. Na América Latina era o único país a participar das feiras universais. Na época era a grande forma que você tinha de expor o quanto o seu país era poderoso, influente. O Brasil era o único na América Latina a fazer isso. Já por volta de 1860, 1864. O segundo foi a Argentina em 89, mais de 30 anos depois. Então a gente teve esse país de estabilidade, o Brasil conseguiu. Então, por que veio a República, se está no país não estável? Porque foi nada mais nada menos que um golpe para tirar o poder da família real, do parlamento, para dar à elite, a grande elite, os agricultores, que se uniram
uma parte do exército que estava sob o efeito de uma ideologia, que é o positivismo, que é o Bush, que queriam criar uma ditadura no Brasil, uniram os interesses de ambos e se puseram imperador contra a vontade do povo. A história do mundo reflete. A monarquia estava no pico de sua popularidade, porque foi um ano depois, aproximadamente, da Lei Áurea. Então estava no apogeu incrível, altíssimo. Tanto é que nem a guarda negra. Nossa, os negros eram totalmente monarquistas. Eram mais de 1000 negros que eram só para proteger o mundo imperial, o aliado. Então, fim da República, e é acontecendo no Brasil, foi uma sucessão de golpes, desde sempre. O governo do Deodoro, ele queria, fez vários absurdos. Floriano Peixoto foi um governo inconstitucional, porque ele deveria ter ficado meio 2 anos no mundo. A Constituição da época previa o seguinte: se o presidente saísse, pelos 2 anos, ele tinha que ter uma nova eleição, diferente de hoje. Na época, tem que ter essa eleição. Então, mesmo assim, ele quis continuar. Aí teve a revolta armada, e tem também o monarquista, foi a Revolução Federalista, lá na parte sul, também tinha o monarquista. Depois, mais outros anos, com outros presidentes, teve Canudos, e por aí vai. É crise, um pouco na terra muito para o resto do tempo. Mas, basicamente, uma palavra que pode resumir o Brasil é crises ou golpes. Lembrando disso, até hoje. Mas a teoria está um pouco mais estabilizada, mas é isso. Não muda muito. Então, no gráfico que eu ia botar ali, eu ia expor justamente a questão do IDH de alguns países. Os 10 países mais desenvolvidos do mundo, maior IDH, maior renda per capita, sempre tem 7 a 8 monarquias parlamentares. Mesmo na sendo a grande minoria, segundo o dado da Lara, ele disse que tem mais ou menos 20 monarquias no mundo atualmente. E mesmo assim elas conseguem estar no topo. De forma republicana. Eu digo forma republicana porque eu não gosto de dizer só repúblicas, porque na verdade a república só tem nome. A monarquia parlamentar pode ser muito mais republicana do que uma forma republicana de ser. Então, qual é o grande diferencial da monarquia para a república? Vou explicar primeiro as formas, depois o sistema parlamentarista e o presidencialismo. Na monarquia, o interesse em relação ao monarca praticamente é um só. O interesse privado do monarca é o mesmo interesse público. Porque nenhum monarca pode ser glorioso, poderoso ou influente se o povo dele é miserável. Tem gente que confunde muito com algumas tiranias que ocorreram, por exemplo, no Império Romano, que esse é o governo mais conhecido. Mas é muito importante lembrar que esses imperadores eram legítimos. Eles, na verdade, eram tentadores, que deram golpe no imperador legítimo e assumiram o poder. Então, obviamente, ele tinha que manter aquele povo sob uma tirania, porque isso vai ter. Então, tem legitimidade. Agora, o monarca tem legitimidade, ele vai buscar sempre que ele tenha amizade com ele, justamente para que ele continue tendo essa legitimidade. Tem o filósofo brasileiro, que é o João Camilo, ele diz o seguinte: o monarca que protege seu povo está protegendo a herança do filho. Está protegendo a herança do filho. Então, nada mais talvez porque está preparando o filho. Então, ele já é um país estabilizado, um país preparado. E, consequentemente, com um pouco amor. Diferente da forma republicana, em que é passageiro e vai continuar essa igualdade. Interesse público e interesse privado. O político, ele vai ter, provavelmente, em regra, ele vai dar sempre valor maior ao interesse privado dele. Isso é natural ao ser humano. Então, até o próprio interesse público que ele finge, vamos dizer assim, cumprir, é justamente para respaldar o interesse privado dele, para que ele continue ganhando no poder. E como o prazo é determinado pelo presidente, por exemplo, ele não tem um real interesse de fazer o governo. Ele tem interesse de conseguir riqueza para ele, mas não de governar ele. Ele não vai ganhar nada com isso. No máximo, prestígio. Diferente do monarca, ele ganha prestígio e ganha realmente de forma material, com um bom trabalho. Então, esse é o ponto diferencial da monarquia e parlamentarismo. Na monarquia, você tem o interesse privado junto ao interesse público. Numa república, você tem a divisão de coisas, que é o que realmente gera conflitos. Montesquieu mesmo ele falava que uma república, o mais interessante, a forma dela dar certo, é que ser em lugares pequenos, em regra. Pode ser um lugar grande de certo, pode ser, mas em regra pequeno. Por quê? Porque o povo vai estar mais próximo do poder.
para fiscalizar. E porque as somas de dinheiro circulando são menores também, que vai contribuir para que ele não tenha se corrompido assim. Sem contar que a população tem que ser, como eu mesmo disse, extremamente patriota, extremamente amante do Estado, respeitador de leis, que é o questão de virtude. Né? Ele diz que a moda da monarquia é a honra, e a moda da república é a virtude. Então, essas são basicamente a diferença da monarquia e a república. Um é mais natural, como Schopenhauer dizia, até o sistema estelar é monárquico, tem um rei só. A república é algo mais artificial. E o parlamentarismo é o seguinte: no presidencialismo você tem uma concentração de poderes muito grande na figura do presidente. Tanto ele como o parlamento são eleitos, e, consequentemente, podem entrar em conflito, mas ambos têm legitimidade. Então, entrando em conflito, o que vai acontecer? Tem que ver. O subviver vai ficar aquela guerra entre um e outro, não vai para frente. Segundo, os ministros em um presidencialismo, eles são, na verdade, auxiliares do presidente. Eles vão auxiliar o presidente do governo. Mas, a hora que o presidente quiser demitir, ele demite. Não tem responsabilidade. É onde entra o outro fator. Ele não tem responsabilidade no governo dele. Porque, a não ser que ele cometa algum ilícito, ele pode ser um péssimo governante, ele vai continuar governando. Vou passar de 4 anos tranquilamente. É o grande mal do presidencialismo. No parlamentarismo, o chefe do governo, no caso do primeiro-ministro, que é pouco explicar a questão do chefe de Estado, ele tem uma união, vamos dizer assim, com o parlamento. O que nada mais é do que, na verdade, unir o primeiro-ministro é uma união para governar. Ele tem que mudar o primeiro-ministro. Então, caso esse primeiro-ministro esteja descumprindo, fazendo péssimo governo, coisa do tipo, o parlamento primeiro vai tirar o apoio dele e vai eleger outro. Aí é onde entra a importância do chefe de Estado. O chefe de Estado, ele é, para a nação, o parlamentarismo, como um árbitro. Ele não governa, mas ele mantém o governo do Estado. Sem o chefe de Estado, o primeiro-ministro, no parlamentarismo, ele nada mais é do que um joguete do parlamento. Porque, como eu acabei de dizer, o parlamento elege esse primeiro-ministro e pode tirar. Mas se ocorrendo o parlamento está querendo tirar o primeiro-ministro, não por ele não ser ineficiente, mas sim por estar sendo eficiente e não cumprindo com o desejo dos parlamentares, esse primeiro-ministro pode vir a pedir ao monarca, no caso da parlamentar, para que ele dissolva o parlamento e convoque novas eleições. Assim, soberania popular será cada vez mais meia-turquia. Vai fazer um contraponto dos 11 países mais democráticos, 8 são monarquias. Dos 11 povos são monarquias parlamentares. Então, o controle sempre vai chegar em torno do povo. Teve crise, novas eleições. Aí o povo vai decidir se vai querer esse primeiro-ministro lá, não, com novos eleitos. Os ministérios, eles têm responsabilidade. Se um ministro cai, o primeiro-ministro, dos ministros dele, o Ministério Público cai. Não tem essa de cair, eles não são auxiliares. Na verdade, são um complemento. Eles todos juntos são o governo. Então, assim, a verdade é que, lógico, o chefe deles é o primeiro-ministro. O nome é esse. Então, a questão é essa. Aí, por que o monarca é o presidente? É aquilo que eu disse. O monarca tem um interesse público e privado, ele tem o maior interesse possível de que o país prospere. Sem contar que ele é educado desde criança, ele tem um conhecimento, o povo tem conhecimento dele até antes mesmo de nascer, está sendo enterrado ali. Você sabe onde é que ele vem. Tem um autor do meu nome. É o seguinte: na República, você não sabe de onde vem o presidente e de onde ele vai. Muitas vezes é uma aventureira. O próprio Barbosa disse, constatou isso. Ele, que foi um dos constitucionalistas da Constituição do Ministro do Tempo, ele mesmo chegou à conclusão, em um livro dele, que é aquele livro, ele fala assim, que o grande mal da República é que o maior posto do Estado fica aberto a qualquer um. E, em regra, é ocupado pela mediunidade. Então, juntando isso, o fato da República ser realmente mais estável e a monarquia mais estável, o presidencialismo, que por sua vez foi inclusive baseado no absolutismo,
monarca, baseado no absolutismo. Enquanto o parlamentarismo é um regime que preza pela democracia, que preza pelo controle democrático, eu vejo e pela nossa história, eu vejo como uma saída, a única, por assim, a questão da restauração da monarquia parlamentar. É isso. É um trabalho diferente. Um trabalho diferente que traz realmente algumas direções da história que interessam em grande parte para a resolução dos problemas na área que nós temos história atuais, problemas atuais. Com base nisso, eu vou lhe fazer alguns questionamentos, vou anotar algumas passagens que eu observei aqui no seu trabalho, vinculadas ao Estado. Você nos informou que a monarquia, por algumas situações, era uma forma alternativa e mais benéfica para o interesse do povo, né, da sociedade, com base justamente nesses requisitos. Mas, levando-se em consideração não só essas benesses que foram suscitadas, a estrutura na sua concepção do Estado, base em sendo ele república ou em sendo ele monarquia. A estrutura da monarquia não seria um pouco mais frágil do que o Estado? Mas para que republicano? Mas para que esse Estado, se tratando de Estado. Não, na verdade é o oposto. Porque a reforma monárquica ela consegue separar o governo e o Estado. O primeiro-ministro é o governo, o Estado é o monarca. Ele é o chefe do Estado. Ele cria essa continuidade, esse sentimento de continuidade. Ele representa a união dos povos, ele representa a continuidade da nação, da história da nação, das tradições do país. Então, ela também propõe. A reforma republicana ela fica refém do próximo governante que entrar ali. Ele vai mudar drasticamente o país. Sempre tem essa possibilidade. O Brasil mesmo é uma prova disso. Então, o povo hoje que desconhece a sua cultura de uma forma absurda. Depois que eu estudei para esse próprio TCC, várias vezes que eu vi, eu constatei isso. A história do Brasil monárquico, por exemplo, é totalmente apagada. Totalmente apagada. Ninguém sabe coisas básicas como, por exemplo, o fato da Marinha Imperial ter sido uma forma mais forte do mundo. Ninguém sabe que o Brasil, já em 1864, lá na década de 60 e 80, já estava explorando petróleo. Tem gente que jura que foi Getúlio Vargas que fez isso. Mas não foi. Acontece que durante a República Velha, o Brasil estagnou. Depois do golpe, foi uma estagnação absoluta que teve no país. Então, com a monarquia, não. Esse interesse da história, na verdade, é um dos valores maiores dela. Porque você cria um vínculo entre o Estado, inclusive o próprio monarca, e o povo. Então, ela também é o povo. A República é mais forte nesse sentido. De uma permanência, né, desse monarca a determinado momento e a continuidade desse monarca e sua família no poder. Nós não estaríamos fornecendo apenas a essa família ou a essa estrutura social criada para esse cargo. Estaríamos monopolizando os interesses. O que é que define, por exemplo, um país democrático? É a voz do é o quanto o povo é ouvido. Se o monarca vai fazer o que o povo seja ouvido, eu não vejo isso de forma alguma como uma qualquer trabalho. Pelo contrário. Até porque, outra confusão que é muito comum é o seguinte: acho que o monarca não pode sair de forma alguma. Isso é um erro, um equilíbrio. Porque da mesma forma que o república pode criar uma monarquia, a monarquia pode voltar a ser uma república. Estaria no poder. Não, é só assim, só para exemplificar. E não é algo que fica ali absoluto. Se por um acaso viesse a poder querer, eu usar. Agora é o seguinte: isso por sua vez é uma pressão maior ainda do monarca. Porque isso reforça mais ainda o interesse dele em ter sempre o povo ao lado dele, procurar sempre fazer um governo melhor.
Lembrando que o chefe de Estado não tem mandar, ele não possui poderes do governo, para reforçar isso. Ele é um árbitro, justamente para evitar que ele possa vir a se tornar, sei lá, um reforço. Ele não tem capacidade disso. A atribuição do monarca é a gente não tem aprovar leis, tratados nacionais, representar o país internacionalmente, a questão de solução do parlamento, caso realizado pelo primeiro-ministro, ou então, em outro caso, um caso extremo, que é sobre o país, uma questão de crise como aconteceu agora na Espanha, por exemplo. Então, não tem essa questão do monopolizado. O cara, eles vão ficar ali, então vão querer. Fica querendo, está funcionando, está fluindo bem. Em sendo a monarquia, em decaindo a monarquia, a alternativa seria o retorno à república. Não. Então, qual o resultado da sua pesquisa com base? Eu creio, e o senhor creio que o problema criado foi a dicotomia entre o que escolher entre monarquia e república, quais as nuances de cada um. Então, se o problema é esse, qual a solução em sendo a monarquia decadente ou a república decadente? Na minha concepção, o mais adequado seria, na verdade, escolher uma nova dinastia. Nova dinastia. Nova dinastia. Ou simplesmente substituir, tirar a monarca e entrar no próximo administração. Porque, justamente por entrar na questão que o senhor falou, não é uma gigante. Porque a monarquia naturalmente é mais defeito. Você entrar, pegar um país que nem uma monarquia funciona, e botar uma forma republicana, eu só vejo caos. Porque iria ser uma corrida pelo poder. Várias pessoas se debatendo para quem seria o presidente, ou o presidente da Câmara, ou o primeiro-ministro da sua parlamentar, que por sua vez pode se tornar até mais instável, porque se o presidente, o político, tem interesse privado, tem interesse que conflita, e o parlamento, que vai indicar o primeiro-ministro, se o presidente vai aprovar o primeiro-ministro, e se o primeiro-ministro necessitar da dissolução do parlamento, e o presidente não precisa ter. Então pode vir a se tornar mais crítica ainda. Então, como eu vejo, seria continuidade da monarquia, ou entra no próximo, ou escolher uma nova dinastia. Seu trabalho. Então, a nossa república ela está muito bem arquitetada, né? Porque com todos esses benefícios da monarquia. E não disse, eu acho que se cogitou, mas foi só uma conversinha lá no Brasil, depois estancaram isso como. Ou seja, não passa na cabeça do brasileiro voltar à monarquia. Por que isso acontece? Falta de informação. Falta de informação, sim. A República realmente está muito bem arquitetada no sentido de sujar a imagem da monarquia. Isso é realmente algo notório. O que acontece? Começa primeiro na escola. Por exemplo, do livro que eu li, de 1964, que é do Hélio, tem uma parte que começa contando a história de Portugal, no volume 1, ele vai estar estudando como é, história de Portugal, e antes disso ele fala um pouco da história do Brasil, como era ensinada. Até 1913, a história do Brasil era o seguinte: era história do Brasil, história geral. Depois de 1913, eles uniram. Ou seja, não dão mais a devida importância que a história do Brasil tem. E ainda por cima tentam de todas as formas esconder o período imperial, como eu falei. Esconder não só o período imperial, mas a família imperial. Um dado interessante em relação ao plebiscito de 1923 foi que a família imperial brasileira ficou proibida de aparecer nas propagandas. Foi proibida nas propagandas. O plebiscito de 1993 ele foi adiantado em 6 meses. Por que isso? Porque na mesma época teve uma pesquisa da Folha, e ele constatou que cerca de 20% da população já favorável à monarquia. Isso falta meses ainda para ter o plebiscito. Então eles deram um jeito de fazer uma lei lá e adiantar. E ainda por cima colocaram no dia de Tiradentes. Vamos deixar a coisa crescer. E o dia de Tiradentes só, eu acho que hoje é mais conhecido que é uma farsa. Tiradentes é uma farsa. Uma frase, inclusive, criada pelo republicano. Ele, antes, era um cara que ninguém estava nem aí, qualquer. Até porque existe pouca documentação sobre ele. A maior fonte documental do cara são os autos da devassa da questão da Conferência Mineira. Então, inventaram muito. Até os quadros de Tiradentes retrataram ele como fosse Cristo.
Lagar Barbona. Barbona era do exército. Barbona, cadê lá? Era sem lógica, é irracional. Então, eles criaram vários símbolos. A bandeira, por exemplo, a bandeira da República, que não tem progresso. Vai ver como a nossa. Até a República é uma tragédia para mim. Aquela bandeira ali. O povo acha que é o quê? É amarelo, é o ouro do Brasil. Verde é as matas. O azul é o céu. Eu acho que só no Brasil tem céu azul. É um negócio ridículo. Mas na verdade não é isso. A bandeira verde e amarela, porque o verde representa os Bragança, o verde verde, e o amarelo representa o Habsburgo, que era da Dona Leopoldina, mulher do verde, primeiro, da Casa Imperial do Brasil. Por que foi mantido na República? Porque eu gostei demais da bandeira do governo provisório. Era aquela lá que era uma cópia ridícula da bandeira dos Estados Unidos. Era a bandeira dos Estados Unidos verde e amarela. Então tem um extremamente absurdo. O povo não queria a República. E ainda fizeram aquela porcaria ali, então foi uma reclamação muito grande, e deixaram ela muito similar. A bandeira do Império era muito parecida com aquilo. A diferença é que o losango era maior e no meio tinha o escudo dos Bragança. E alguns símbolos referentes à história do Brasil, que é a cruz da Ordem de Cristo, que chegou aqui na América, as descobrimentos, etc. Várias coisas vinculando a nossa história. A folha do mato, do fogo, do café, enfim. Até nisso era mais tradicional do que a gente tem hoje. Então, outra questão que mostra como ela tenta iludir. Já nasceu errado, tudo errado. Quando o Deodoro deu o golpe, ele prometeu às pessoas, aos populares, que iria ocorrer um plebiscito para escolher. Olha, fazer um plebiscito aqui para escolher se vai ser república ou monarquia. Esse plebiscito nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Vai acontecer isso aí em 93, né? Mas não tem nada a ver, mais de 100 anos depois. Então, para vocês verem, a gente vive uma farsa. A verdade é essa. Nós vivemos uma farsa histórica. O povo que quer ser está no meio abuso, quer ser o Estado Unido aqui, é um povo que não conhece a sua história, um povo que não conhece a sua identidade. E é que nem o próprio Príncipe Pedro, o povo que não conhece a sua história não sabe quem ele é, não sabe de onde vem, não sabe as raízes do ser. Então, a decadência é absurda, e por isso que não está certo. Inclusive, é interessante falar que um dos princípios da República, né, do Platão lá, era justamente a preservação da história, da tradição do país, etc. República só não. Satisfeito.